Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Priscila Arruda e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho de uma dúvida que é muito frequente no consultório e que muita gente pergunta nas redes sociais também. Até demorei para fazer esse vídeo, confesso, até de abordar esse assunto no Instagram e aqui no YouTube, mas é porque é tudo uma questão da gente se organizar, né? Hoje eu vou conversar sobre as famosas canetinhas, tá? Que caiu na boca popular, que é as canetinhas que fazem a gente emagrecer, né? Então, muita gente pergunta, doutora, a canetinha que fulano usou, que emagreceu, e uma canetinha azul. Então, eu vim dar uma introduçãozinha sobre essas canetinhas e depois eu vou conversar especificamente sobre cada uma delas em vídeos individuais, tá certo? Mas é um tema muito importante, eu tenho pacientes que fazem uso e é bom também que eu vou ter esse material para as pessoas que tiverem dúvida também como usa, a diferença de uma da outra, eu vou explicar tudo para vocês. Então, como vocês podem ver, nós temos 4, na verdade são 5, mas essa aqui tá separada, eu vou conversar sozinha depois, tá? Então, são 4 canetinhas que a gente tem, sendo que 3 são da mesma cor, que são as azuisinhas, né? São as mais famosinhas, e uma é essa daqui, tá? Então, o que são essas canetinhas para emagrecer? Qual é a história delas? Elas realmente são para emagrecer? O que tá acontecendo, né? A gente teve uma medicação que foi lançada, que foi o Victoza, tá? Já faz um tempinho que o Victoza foi lançado. E era um tratamento para controle de diabetes, tá? Principalmente diabetes tipo 2. Começou-se a usar o Victoza, que é uma medicação injetável, tá? Que é onde a gente coloca a agulha. E alguns pacientes que tinham obesidade começaram a perder peso. Já tinham alguns estudos dizendo que essas medicações ajudaram as pessoas a ter um maior controle da saciedade, um maior controle do peso. E realmente, quando ela foi liberada para uso, que não foi só em estudos, a gente, né, a classe científica viu que sim, tinha esse efeito e começou-se a fazer novos estudos direcionados para o emagrecimento. E aí, o Victoza, que até então era um remédio para diabetes, foi liberado para uso como emagrecedor. E aí, a gente teve uma mudança de bula. Por burocracia, quando a gente tem mudança de bula, o que acontece? A gente tem que mudar a medicação. Então, o Victoza evoluiu para Saxenda, certo? Tá? Tá aqui, Saxenda. E aí, são a mesma coisa. O que muda? O nome, o dispositivo que vem na caixa, eu vou conversar sobre isso. Mas é o mesmo remédio, então, o mesmo remédio com 2 indicações de bulas diferentes, tá? Usamos esse muito tempo, passamos a usar esse daqui, tá certo? Aí, evoluímos. Esses a gente usa diariamente. Com a evolução, veio este daqui, que é o Ozempic, certo? O Ozempic é uma medicação também injetável, porém de uso semanal. Então, aqui a gente vai fazer a administração semanal da medicação, tá? É um upgrade dessas daqui, tá certo? Também é uma medicação que em bula é para controle de diabetes, tá? Então, em bula, a única medicação que é para emagrecer, a única caneta para emagrecer é essa, tá? Mas a gente sempre tem as indicações que não constam em bula e que aí cada paciente tem que conversar com o seu médico. Junto, mas separado, então foi um intervalo pequeno entre eles, foi lançado o Trulicity, tá? O Trulicity também é uma medicação para controle de diabetes, tá? Em bula e que também é de uso semanal, tá certo? O Trulicity, ele é diferente dessas daqui, certo? Um pouquinho diferente, tá? É igual, mas é diferente, certo? Então, eu vou falar sobre todas elas depois especificamente, tá bom? Senão vai ficar muito vídeo repetitivo. Então, o que acontece? Nós temos 4, na verdade, nós temos 5 medicações que ajudam a controlar a saciedade, tá? Que são vendidas e que são usadas dependendo das estratégias que os pacientes precisam e dependendo das indicações, tá? Aqui nós temos
puros e tem uma versão que é com insulina, tá? Depois eu falo sobre isso. E aí a gente tem essas medicações, sendo que dessas medicações, 2 são exatamente iguais, mas com indicações diferentes de uso. E as outras 3 têm a mesma indicação de uso, que é Saxenda para emagrecimento e Ozempic, Trulicity e Victoza para controle de diabetes. Certo? Para a introdução, é isso que eu queria dizer. Se você tem indicação de usar essa, não tem, se isso daí, indicações, você vai conversar com o seu médico, tá? E aí ele vai individualmente explicar e conversar. Eu vou falar sobre elas, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada um, certo? Mas era isso que eu queria que vocês soubessem agora. Então, são 4, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber de alguma coisa, não esqueçam de comentar, curtir, compartilhar e assistir os próximos que eu vou estar falando exatamente da individualidade de cada canetinha, tá bom? Beijo!